Welcome! Bem-vindos a mais um vídeo ao canal Simplifica English. Aqui quem vos fala é o Samuel. E nesse vídeo nós estaremos inaugurando a nossa nova série aqui no canal, sobre os tempos verbais em inglês. E nesse primeiro vídeo da nossa série sobre os tempos verbais, nós estudaremos o Simple Present. Tudo explicado aqui para vocês. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Então, vamos lá, let's go! Então, pessoal, o que é o Simple Present? O Simple Present é um tempo verbal no presente para se referir a algo que sempre acontece, a algo que é rotina. Por exemplo, eu trabalho todo dia. Eles vendem frutas. Ela vai à missa aos domingos, Então esses são os exemplos de algo que acontece frequentemente, Então esse é o Simple Present em inglês. Afirme therefore. Como conjugamos um verbo no presente? É muito simples. Nós precisamos dos pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, you e they, Os pronomes pessoais, e simplesmente conjugamos os verbos. Por exemplo, o verbo to run, que é o verbo correr. Nós simplesmente conjugamos o verbo e ele fica da seguinte maneira: I run, you run, he runs, she runs, it runs, we run, you run, they run. É assim que é conjugado um verbo no presente, Uma forma mais simples do que no português. Uma observação, pessoal: quando conjugamos um verbo no presente, na terceira pessoa do singular, ocorre que a gente adiciona o S no verbo. Por exemplo, vocês podem ver aqui que na terceira pessoa do singular, he, she e it, foi adicionado o S no verbo run, Ao ser conjugado, foi adicionado um S no verbo, Então ficou he runs, she runs e it runs. Por quê? Porque é uma regra do Simple Present. Se o verbo for conjugado no presente, na terceira pessoa do singular, deve ser acrescentado o S no verbo. Só que assim, pessoal, dependendo da terminação do verbo, a regra pode mudar. Por exemplo, se o verbo terminar com CH, SH, SS, O, X e Z, nós adicionaremos es, o E e o S. Por exemplo, no verbo to watch, o verbo to watch, que é o verbo assistir. Quando conjugamos o verbo to watch no presente, na terceira pessoa do singular, simplesmente a gente adiciona o E e o S, porque o verbo to watch termina com CH. Então fica he watches, she watches, it watches, Então, quando o verbo termina em CH, SH, SS, O, X e Z, nós adicionamos S quando o verbo for conjugado na terceira pessoa do singular.
Existe também mais uma regra, que quando a gente conjuga um verbo terminado com uma consoante mais o y, nós retiramos o y e adicionamos o ies, o i, o e e o s, ies. Por exemplo, no verbo to fry. O verbo to fry é o verbo fritar. Então, ao conjugarmos o verbo to fry na terceira pessoa do singular, por ele ser terminado com uma consoante mais o y, né? O R mais o Y, R é uma consoante, então nós vamos retirar o Y e adicionar o IES. Então ficaria he fries, she fries e it fries, né? Ao verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular. Então essa é a regra do simple present. E aqui no nosso verbo aqui to run, temos I run, né, que é eu corro. You run, você corre. He runs, ele corre. She runs, ela corre. It runs, ele ou ela corre, se referindo a um ser não humano. We run, nós corremos. You run, vocês correm. E they run, eles ou elas correm. Então é assim que é conjugado um verbo na forma afirmativa, né, no presente, no simple present. Agora, pessoal, nós vamos ver mais alguns exemplos de frases na forma afirmativa. Então vamos lá. She sells candies. Ela vende doces. I play soccer. Eu jogo futebol. John and Paul sing. John e Paul cantam. Betty goes to library. A Betty vai à biblioteca. Então, esses são alguns exemplos de frases na forma afirmativa. Interrogative for. E na forma interrogativa, como fica? Como na forma interrogativa não temos o verbo to be, então nós necessitaremos do verbo auxiliar do, né? No início da frase. Então, na forma interrogativa, é formado pelo verbo auxiliar do, pelo sujeito, o verbo principal e o complemento da frase. É assim que é formada uma frase interrogativa no simple present. Por exemplo, pegando o nosso verbo to run, como ficaria na forma interrogativa? Ficaria da seguinte forma, com o verbo auxiliar do. Do I run? Do you run? Does he run? Does she run? Does it run? Do we run? Do you run? Do they run? Então ficaria assim, nessa forma, utilizando sempre o verbo auxiliar do no início da frase interrogativa, no início da pergunta, né? Aí temos do I run? Eu corro. Do you run? Você corre. Does he run? Ele corre. Does she run? Ela corre.
Does it run? Ele ou ela corre? Do you run? Nós corremos? Do you run? Vocês correm? Do they run? Eles ou elas correm? Então ficaria assim, né? Com o verbo auxiliar no início da pergunta. E um detalhe aqui, pessoal. Vocês podem perceber que quando colocamos o verbo auxiliar do, né? Na terceira pessoa do singular fica does, né? Quando conjugamos na forma interrogativa, na terceira pessoa do singular utilizamos does, né? É uma regra. Nas duas primeiras pessoas do singular e nas três pessoas do plural, utilizamos o do no início da frase interrogativa. Mas na terceira pessoa do singular, he, she e it, utilizamos does no início da pergunta antes do sujeito, né? E vocês também podem perceber, pessoal, que mesmo estando sendo conjugado na terceira pessoa do singular, na forma interrogativa, vocês podem ver que o verbo to run não foi adicionado o S, né? Vocês podem ver ali, ó, ficou does he run, does she run e does it run, né? Sem que o verbo principal fosse conjugado, né? E por que isso? Porque quando a gente utiliza o verbo auxiliar, o verbo principal não é conjugado. Então por isso que nesse caso, né, o verbo to run, que é o verbo correr, na forma interrogativa, não foi adicionado o S, né? Como eu mostrei na forma afirmativa, né? Por quê? Porque está usando um verbo auxiliar. Então, quando utilizamos um verbo auxiliar, não conjugamos o verbo principal. Entendido? Então, fica exatamente dessa forma assim, né? Na forma interrogativa. Primeiro, o verbo auxiliar do, depois o sujeito, depois o verbo principal e o complemento da frase, né? Então é assim que é formada uma frase interrogativa no presente. Agora vamos ver alguns exemplos de frases interrogativas. Do you sell vegetables? Você vende verduras? Does she travel every week? Ela viaja toda semana? Do they play baseball? Eles jogam beisebol? Então, esses são exemplos de frases na forma interrogativa. -4. Na forma negativa, como fica? Da forma negativa, utilizamos o verbo auxiliar do mais o not, não é? Então, vamos pegar nosso verbo to run novamente e colocarmos na forma negativa, né? Então ficaria assim: I do not run, eu não corro. You do not run, você não corre. He does not run, ele não corre. She does not run, ela não corre. It does not run, ele ou ela não corre. We do not run, nós não corremos. You do not run, vocês não correm. E they do not run, eles ou elas não correm, né? E vocês podem ver aqui, pessoal, que na terceira pessoa do singular nós utilizamos o does, né? Como foi mostrado na forma interrogativa, né? Assim como na forma interrogativa,
na forma negativa, no simple present, a gente também utiliza o does, né, como verbo auxiliar. Só que aqui com o not, na forma interrogativa, né? Utilizamos o not. Não é? E vocês podem perceber, né, que o verbo principal, que é o da frase, que é o verbo run, não foi conjugado, né? Não foi adicionado o S. Como eu falei, né, agora há pouco, no exemplo das frases interrogativas, né, na forma interrogativa. Quando utilizamos o verbo auxiliar, o verbo principal da frase não é conjugado, né? E o mesmo ocorre aqui, né, com he does not run, she does not run, it does not run, não é? Aqui o verbo principal run não é conjugado, pois utilizamos o verbo auxiliar, né? No caso aqui da terceira pessoa do singular, o does, né? Fica como does, né? Então, quando conjugamos verbo na terceira pessoa do singular junto com o verbo auxiliar, o verbo principal não é conjugado, né? Como eu expliquei aqui para vocês agora. E um detalhe pessoal é que a gente pode usar a forma contraída, né, reduzida do verbo do auxiliar, né, do not. Ao invés de falarmos do not, podemos utilizar o don't. E na terceira pessoa do singular, podemos utilizar o doesn't, que é a forma contraída de does not, né? Então, utilizando a forma contraída, ficaria da seguinte forma: I don't run, you don't run, he doesn't run, she doesn't run, it doesn't run, we don't run, you don't run e they don't run, né? Ficaria assim na forma negativa. Agora, pessoal, nós vamos ver alguns exemplos de frases na forma negativa aqui para vocês. She doesn't eat carrots. Ela não come cenouras. I don't like jazz. Eu não gosto de jazz. Philip doesn't speak Greek. Philip não fala grego. Então, esses são exemplos de frases na forma negativa para vocês aqui. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha tirado as dúvidas de vocês sobre o Simple Present, que fique esclarecido, né, que você tenha aprendido. Qualquer dúvida você pode tirar aqui nos comentários, né, que eu responderei, tirarei sua dúvida, né, para que você adquira conhecimento, né, e aperfeiçoe o seu inglês. Por hoje é só, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem ligados no canal e até a próxima. Goodbye. Thanks.